Vejam-o homens e mulheres da fé como o seu. Jesus te ama. Deus é fiel. A aberração de mentira e ilusão. Ouça o que a sua Bíblia diz, seus zombes da fé que anunciam estas mentiras. Eu, o Senhor Deus e Jesus do povo brasileiro, afirmo em Mateus 8, 11, 12, mas eu, Deus e Jesus que te ama e nunca foi fiel, vos digo que muitos homens e mulheres da fé virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, do meu reino lá nos céus, e os filhos terreno que são os homens e mulheres da fé do meu reino aportuguesado serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes dos meus servos crentes de toda a religião no Brasil kkkk. Repetindo o quanto Jesus te ama, ó crentes, e os filhos do reino que são vocês serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes de vocês que anunciam esta frase miraculosa e mentirosa. Mateus 8, 12 que é igual a 2 Tessalonicenses 2, 11, 12, sim foi por isso que eu, o seu Senhor Deus e Jesus que te ama, lhe enviei a operação do erro, para que meus servos creiam na mentira, e eu, o Senhor Deus, julgo todos que tiveram prazer na iniquidade que eu mesmo fundei com o povo brasileiro kkkk. Sim, vejam, ó crentes analfabetos bíblico, como o seu Deus e Jesus aportuguesado só do povo brasileiro te ama e é fiel. O tal suposto inferno é o lugar lindo e tenebroso criado pelo Jesus que te ama e é fiel em foder com o povo da fé no Deus e Jesus brasileiro kkkkkk, sim, onde cada povo de cada país e tribo de índios tem o seu personagem criador e salvador e seu suposto céu e inferno. O inferno da crença brasileira é o lugar onde os homens e mulheres da fé banalizada vão ser castigados, por seguirem uma Babilônias de nomes de deuses, religiões, culturas e bíblias para todos os gostos, criada pelo próprio Deus deles e pelos deuses de cada nações, visto que são o povo da fé quem são os filhos do reino de Deus e Jesus, que vão ser lançados nas trevas, conforme o povo de cada crença e cultura. Tais vendo como o seu Jesus te ama e o seu Deus é fiel, seus idiotas da fé que está fedendo muito a feze. A aberração de mentira e ilusão da frase Jesus te ama. Ele ama é muito um caralho kkk. O inferno também é conhecido como o lago de fogo eterno, onde o tal Deus e Jesus só do povo brasileiro vai lançar seus servos. Como diz Mateus 22. O tal Jesus que te ama disse: o meu reino nos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados que os homens e mulheres da fé não eram dignos, porque eu quis assim kkkk, ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Disse, então, o rei aos servos, que eu mesmo, o Senhor Deus e Jesus, quem fiz o azeite choco, os talentos corrompido, o vinho estragado das falsas doutrinas, bíblias, nomes de deuses, religiões e etc, segundo Tessalonicenses 2, 11, 12, sim, eu enviei a operação do erro, assim como foi eu, o Senhor Deus Jesus, quem criei toda espécie de males na terra, e minha é a vingança contra meus filhos que virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no meu reino lá nos céus, e os filhos terreno que são os homens e mulheres da fé do meu reino aportuguesado serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente kkkk, como o seu Jesus te ama, Isaías 45, 7 igual a Deuteronômio 32, 35 igual a Apocalipse 8, 13 e etc, para que as lâmpadas da minha mulher igreja ficasse louca embebedada com o vinho choco. Vejam que as bíblias, religiões e seus deuses é fruto do meu Espírito Santo. Sim, meus anjos machos do céu, amarrai-ó todos os homens e mulheres da fé corrompida de pés e mãos, levai-ó, e lançai-ó nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque é assim que eu, Jesus, te ama e Deus é fiel, seus crentes idiotas analfabeto bíblico. Porque muitos são chamados, mas poucos com cheiro de doutrina de porco kkk, são escolhidos.
Porque vocês humanos são como uma ereção de um orgasmo de bilhões de espermatozoide na vagina do meu reino, eu salvo e condeno quem eu quero kkkkkk, sim só os remanescentes os 144.000 foram salvos, e a festa nupcial foi cheia de convidados do passado presente e futuro de milhões de anos kkkk, Mateus 22 que é igual Mateus 25 igual a Apocalipse 17 e Mateus 7, versículo 22. 23 igual a Romanos 9, 27, Eita Senhor Deus Pai bombinha de Hiroshima e Nagasaki, e leiam todo o capítulo do versículo citado, para as mensagens ficarem mais sangrenta e cruel do seu Jesus que te odeia e não ama. Mas Senhor Deus Papai na denominação nós os seus homens e mulheres da fé ouvimos e pregamos as profecias. Nós ouvimos e cantemos e dançamos coreografia de tantos louvores mudando, carnal e terreno, é o que estes louvores de adoração são. O povo da fé adora os seus próprios ventres com as letras de frases de tais louvores. Mas Senhor Deus nós praticamos e ouvimos muitas pregações bestas. Mas Senhor Deus nós praticamos e ouvimos muitas pregações bestas. Nós praticamos tanto jejum no obste de alimento da matéria terrena, mas enchemos a barriga mental de pecados, egoísmo, farisaísmo, hipocrisia, luxúrias e etc. criado por tu mesmo ó Senhor Deus. Nós praticamos tanta santa ceia material no comer tu e cagar no outro dia kkkk. Nós praticamos o óleo da frutinha azeite da terra. Nós ganhamos milhões nas ventas de bugigangas religiosas e nas pregações e louvores. Nós passamos nossas vidas praticando obras religiosas, conforme só as doutrinas de minha denominação kkkk. Nós praticamos o batismo de tolo no mergulhar em água de rio, poço e piscina. Nós praticamos tantas orações que só fizemos de você um fantoche em nossas mãos. Fizemos tanto protesto e vandalismo no país Brasil contra o povo da esquerda Lula o novo presidente eleito em 2022 kkkk. Nós demos todo o nosso dízimo e oferta ao líder em teu nome falso Deus e Jesus kkkk. Nós praticamos a hierarquia, igreja oposta à nossa porque foram herege kkkk. Nós praticamos o 7º dia da semana, e muitas igrejas não guardarão o seu sábado. E também terão a mesma punição que nós, porque tu, és fiel e Jesus nos ama para nos foder kkkk. Nós usamos o véu de pano na cabeça, e não usamos o véu do amor incondicional. Nós praticamos e ouvimos muitas línguas estranhas. Onde cada denominação tem o seu modo de fazer as línguas estranhas alienígenas kkkk. Nós praticamos as tradições do lava-pés com água e sabão e depois nossos pés me lava de novo com as poeiras. Nós em teu nome Jesus aportuguesado só dos brasileiros expulsamos demônios de ilusionismo e peças teatral nas denominações. E em teu nome nós fizemos muitas falsas maravilhas e fizemos tantas acepções de pessoas, porque religião é como grupo de gangues cada denominação tem seu grupo que são rivais da outra oposta e etc. E então eu o seu Senhor Deus Jesus Jeová lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós todos os homens e mulheres da fé furada que passaram sua vida praticando iniquidade na Babilônia religiosas, que eu mesmo Deus e Jesus criei para vocês. Como eu Jesus te ama também vou dizer aos que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo líderes e seus anjos fiéis humanos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes para me curar e ressuscitar. E o pouco que fizeram caridade usaram de farisaísmo e hipocrisia em propaganda e anúncios, e vão me responder dizendo, mas Senhor Deus Jesus, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então eu Jesus que te ama lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos humanos que é a única casa, templo, altar,
tabernáculo, igreja ou homens e mulheres da fé que estavam enfiadas nas denominações de tijolos, e não fizestes auxílio no dizimar e ofertar ao pobre, não o fizestes a mim. Pregaram só versículos miraculosos na teoria, sem as obras real de ide e auxiliares fisicamente ao seu próximo sem acepção de pessoas. E no fazer no oculto de todos para que não saiba fizeste de bom ao seu próximo sem acepção de humano. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos, sim os tais remanescentes justos são como uma ereção de orgasmos de bilhões de espermatozoide na vagina do meu rei Uno, eu salvo e condeno quem eu quero para a vida eterna. Mateus 25, 41 ao 46 igual à mitologia de Mateus 10, 8, 9, João 14, 12, e o Jesus mentiroso e nome falso disse-lhe, se tu pudes crer, tudo é possível ao que crê kkkkkk Marcos 9, 23, sim tudo foi possível de realizar nas denominações religiosos para conduzir ao inferno que o Jesus que te ama levar vós lá, sim o tal Jesus aportuguesado só do povo brasileiro falou mais vezes sobre o inferno que sobre o céu para que os líderes amedrotassem o povo, para se aglomerarem em uma denominação e barganha a suposta salvação. Deuteronômio 28, 1 ao 68. É por isso que é tão importante crer em Jesus Deus Javé Senhor Cristo Jeová Emanuel aportuguesado, só do povo brasileiro, para eles os lança mais rápido ainda lá no inferno quentinho do Senhor Deus kkkk, é assim que Deus os abençoa e é fiel aos seus homens e mulheres da fé de cada crença. O diabo enviado e controlado por Deus e Jesus que te ama ó crentes, que as enganava todos seus servos e filhos da fé kkkk, foi lançado no lago de fogo que arde e com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta manipulado por Deus e Jesus que te ama. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre, junto com os meus homens e mulheres da fé corrompida. Apocalipse 20, 10, a Deus e Jesus sádico, vejamos mais como Jesus ama e Deus é fiel, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o rei desentregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito segundo, como eu o Senhor Deus manipulei cada um kkkk. Então a morte e o rei foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados na mitologia do tal livro da vida, pobres humanos que Deus e Jesus também amava, e eles e elas foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 13 ao 15. Sim, como Jesus te ama e Deus é fiel ó crentes, os meus ex-homens e mulheres da fé, todos vocês sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da minha presença e da majestade do meu poder. Segundo Tessalonicenses 1, 9. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idolatrais e todos os mentirosos, igual a eu o Senhor Deus e Jesus, o lugar dos homens e mulheres da fé será no lago de fogo que arde e com enxofre. Esta é a segunda morte. Segundo a mitologia do Apocalipse 21, 8. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 22 kkkk, eu o Senhor Deus é sinônimo de ira e de chamar os filhos de loucos. Efésios 5, 1 igual a Gênesis 1, 26 ó Senhor Deus é foda. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que sou eu Deus e Jesus que te ama com amor de ódio e vingança que pode destruir tanto a alma como o corpo de vocês ó lançando no inferno. Mateus 10, 28, a Deus Pai doido kkkk. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga, porque é assim que Jesus te ama na sua vingança kkkk, seus crentes idiotas.
se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor todos os povos da fé em Deus e Jesus aportuguesado, entrar na Igreja o Reino de Deus a Universal do Valdemiro Santiago kkkk, com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno o rinho quentionho do seu Deus e Jesus, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Marcos 9, 43 ao 48 kkkk, eu o seu Senhor Deus fiz tantos filhos tropeçar e cair, vejas os versículos de onde Deus transgrediu os 10 mandamentos. O Filho do Homem, o Jesus aportuguesado só do povo brasileiro, enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal que eu mesmo determinei para foder com as nações. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Tais vendo os crentes como Jesus te ama e o seu Deus é fiel. Mateus 13, 41, 42. A piada bíblica, porque Deus só do povo brasileiro amou o mundo Brasil que deu o seu Filho unigênito Jesus, que fudeu a todos no inferno por crerem e servirem as trevas que ele mesmo permitiu kkkk. João 3, 16 ao 20, sim, os falsos nomes Deus, Jesus, Senhor, Cristo, Javé, Yahweh, Emanuel, Jeová e etc é trevas disfarçado em luz. Mateus 13, 50, como eu Jesus sou bom e fiel, os lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Dos meus ex-homens e mulheres da fé. Lucas 16, 24 e, clamando o rico no inferno, disse, Pai Abraão, que é sócio do Pai Deus kkkk, que mentiu ao dizer que há um só Deus e Pai kkkk, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama que o tal Deus me enfiou só porque eu era rico. Eu era um homem rico na terra, enquanto eu estava vivo, morri com uns 80 anos, e trabalhei muito para adquirir minha riqueza, ó Pai Abraão. E o tal Senhor Deus que desde o jardim do Éden, vem cobrando dízimo e oferta das nações até hoje. E ainda diz que todas as nações o rouba ele. Malaquias 3, se medimos as riquezas de Deus com a minha, quem é mais rico, ó Pai Abraão, assim como este Deus doido assassinou os pobres agricultor Ananias e Safira porque não lhe deu os dízimos, é assim que este Deus é fiel e Jesus te ama, ó crentes loucos. Isaías 66, 24, e sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim Deus e Jesus, eu mesmo o fiz eles e elas prevaricarem kkkk, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Igual a Marcos 9, 48. Apocalipse 14, 10 também o tal homens e mulheres da fé beberá do vinho da ira de Deus kkkk, eu Deus tenho ira, e ira pertence ao maligno, ou louco meu, sim, os meus homens e mulheres da fé será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro que só sabe fazer bem. Como Jesus te ama. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e perecerão do meio da congregação. Números 16, 32, 33 igual a Mateus 24, 22, se aqueles dias de guerras e destruição não fossem abreviados, nenhum ser humano se salvaria, mas por causa dos escolhidos fudido na ilusão serão abreviados aqueles dias. Ainda tem o amar e a fidelidade do Senhor Deus Jesus no Apocalipse, as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 terças das pragas cruéis sobre todos os seres vivos kkkk. Este Deus e Jesus bíblico é um personagem posto na Bíblia aportuguesada dos brasileiros. Assim como os nomes de todos os deuses das nações, são apenas personagem com caricatura de um Deus cruel para amedrontar o povo, para que o povo se agrupa em cada um em sua denominação e crença. E ainda pagam caro para seres enganado e amedrontado. Vejamos que estes deuses na realidade de cada povo eles não faz nada, são deuses inúteis na vida cotidiana das nações. Fez 13 anos que eu neguei todos os deuses, bíblias e religiões, e eu Fátima continuo sendo a mesma pessoa no dia a dia, e os hospitais de todo o Brasil estão lotados de homens e mulheres da fé clamando pelos Deus e Jesus dela, e o tal Deus e Jesus age como um morto.
porque são personagem criado pelos homens. Ai ai dos humanos, se não for o cartão do SUS, e o dinheiro, e o nosso próximo para nos auxiliares.